Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 3 de outubro, 27º domingo do tempo comum. Gostaria de chamar a atenção a respeito da primeira oração da missa, que é pronunciada logo depois do canto do Glória. Nós somos convidados pela Igreja a invocar a Deus, dizendo o seguinte: ó Deus, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Na realidade, nesta relação com Deus, tem uma superabundância que vem da parte de Deus de uma maneira que vai muito além daquilo que nós merecemos e muito além daquilo que pedimos, porque a misericórdia de Deus tem esta natureza e quer preencher de uma maneira total o nosso coração que busca, que está inquieto, que às vezes não tem paz, mas ele vem exatamente para isso, para responder aquilo de que nós mais necessitamos e que não pode ser comprado em nenhum supermercado e que não pode ser fabricado em casa. Necessitamos da graça e da misericórdia de Deus e de sua potência divina, que nos permite também vencer o mal que às vezes nos ataca e dar a volta por cima pela força da ressurreição que nos é doada. Agora, comentando as leituras da Santa Liturgia, temos como primeira leitura o livro do Gênesis, que recorda, logo depois do primeiro momento da criação, que Deus, observando o que tinha acabado de criar, diz o seguinte: não é bom que um homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E quero logo dizer que nem Deus está só. Deus é uma comunhão, uma comunidade, diríamos. Uma comunhão de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E qual é a característica desta comunhão trinitária? Eles se amam e se doam totalmente. O Pai ama e se doa ao Filho. O Filho ama o Pai e se doa a Ele. E o Espírito Santo é o próprio dom que vai de um a outro, de tal maneira que são tão unidos que três pessoas divinas, constituem um só e único Deus. Ainda vale a pena recordar que a Sagrada Escritura fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E podemos compreender qual é esta semelhança entre nós e Deus. A semelhança foi compreendida, especialmente de uma maneira mais profunda, por São João Paulo II, como o fato de que também nós, seres humanos, homens e mulheres, somos chamados a viver a comunhão, que imita a comunhão trinitária, e a encontrar a nossa felicidade, a realização da nossa humanidade, a encontrar a paz na comunhão, no dom que cada um faz de si para o bem e a felicidade do outro. E o primeiro lugar onde esta comunhão pode ser experimentada é a família. A família se caracteriza por um amor não que quer o próprio privilégio, o próprio interesse, buscando o próprio prazer. O amor verdadeiro é aquele que se doa até com sacrifício próprio, para o bem da outra pessoa. E assim, a família é o lugar onde o homem se doa à sua esposa, a esposa se doa ao seu marido e mulher se doam aos seus filhos. E esta característica pode ser a fonte de uma satisfação impressionante que vai acompanhando o casal ao longo da vida inteira, até envelhecer juntos, cercados de filhos e de netos e quem sabe até mesmo de bisnetos. Retornando à primeira leitura de hoje, Deus
formou também os animais selvagens, todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele no meio dos animais. Justamente porque tem um desnível e nós podemos encontrar comunhão com seres humanos e com Deus, não com os animais. Deus resolveu criar esta auxiliar semelhante a Adão. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e Deus formou a mulher e conduzia a Adão. E Adão disse assim: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E termina a primeira leitura dizendo: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Como dizer, nós podemos compreender então que a realidade do matrimônio vem de longe, vem desde o Criador. Não é um capricho de alguns homens ou de algumas mulheres. E não é uma coisa que nós podemos valorizar ou então dizer: não, eu consigo os meus prazeres independentemente de um casamento, de uma família. É Deus que pensou exatamente que o homem e a mulher pudessem se encontrar no amor para partilhar a vida inteira com este dom de si mesmo. No Evangelho, nós temos fariseus que perguntam a Jesus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E Jesus respondeu perguntando: o que Moisés vos ordenou? E os fariseus disseram: Moisés permitiu escrever um certidão de divórcio e despedir a própria mulher. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Mas o desígnio do Pai era diferente. O desígnio do Pai pensava que os dois formariam uma só carne para sempre, criando um vínculo, o sacramento do matrimônio, criando um vínculo que duraria a vida inteira. Por isso, diz: já não são dois, mas uma só carne. Portanto, completa Jesus, o que Deus uniu, o homem não separe. No entanto, nós sabemos que não somente Moisés encontrou uma dureza de coração, também no nosso tempo, a fragilidade das pessoas é tamanha que muitos não conseguem permanecer unidos. Casais se quebram. É claro que esta deve ser a última solução para tentar resolver problemas que apareceram na vida. Antes de uma separação, é necessário procurar todos os caminhos para reconciliar-se, para ter um entendimento melhor daquilo que aconteceu e de qual é a beleza e a riqueza de uma vida partilhada no amor e dos filhos que estão ali, e de qual é então a solução mais adequada para aquelas pessoas envolvidas naquele momento de conflito que parece exigir uma separação. De qualquer maneira, o Papa Francisco nos diz que todos são abraçados pela misericórdia do Pai, inclusive aqueles que, afetados por esta fragilidade, não conseguem dar continuidade à própria vida de casado. E foi realizado um sínodo dos bispos para poder falar da família e das separações e dos divórcios. E depois, Amoris Laetitia é um belíssimo documento que o Papa Francisco escreveu depois do sínodo. Então, certamente, para dizer a misericórdia de Deus, abraça a todos, inclusive aqueles que tiveram a desventura de divorciar-se ou de separar-se. Claro, com algumas limitações que a Igreja vai ajudar a compreender. Mas o que eu quero dizer, é importante preparar-se para o matrimônio de uma maneira, quem sabe, melhor. Buscar sabedoria na Palavra de Deus sistematicamente.
frequentando a missa, ouvindo com atenção a palavra de Deus e buscar a fortaleza do próprio coração na Eucaristia e crescer na amizade fraterna, na comunidade, aprendendo a usar a misericórdia nos relacionamentos, para que as nossas famílias, pelo menos se são frágeis, aquelas que estão nascendo nos últimos anos, que possam ser mais fortes aquelas que vão nascer daqui para adiante, por causa desta dedicação sincera ao crescimento no amor de Cristo. É isto que eu desejo do fundo do meu coração a todos vocês que estão nos acompanhando. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.